A santidade do nome de Jesus está aqui nesse lugar. É ela que cobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, que a Tua presença, que já está aqui, que sentimos, possa cobrir cada uma de nós, Pai. Cobre-nos, Pai. Abraça-nos com Tua presença. Tu conheces o coração das Tuas filhas aqui. Tu sabes as necessidades mais íntimas de cada coração, Pai. Tu sabes o abraço que elas precisam, Senhor. Tu sabes o sussurro que elas precisam, Senhor. Tu sabes a história, Tu sabes o momento, Tu sabes o amanhã. Tu estás nos nossos amanhãs. Então abraça-nos, Senhor. Que cada uma de nós esteja cercada pela Tua bondade, de tal maneira que o nosso coração esteja preparado para ouvir a Tua voz, e que o sussurro do Teu Espírito fale especificamente para cada coração a mensagem que o Senhor deseja trazer. Eu estou aqui, Senhor, como uma serva, como um vaso, me colocando diante do Senhor para que o Senhor me use segundo a Tua vontade. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração, mas eu sei que mais do que uma mensagem falada, vai ser a Tua palavra penetrando como uma espada de 2 gumes em cada coração aqui, Pai. Porque a Tua palavra é poderosa e eficaz, Senhor. E nós confiamos nesse poder. Toma a liderança, Senhor, deste encontro, cada minuto desse encontro, como o Senhor já está liderando. E assume, Pai, o trono dos nossos corações. Não nos permita, Senhor, sermos resistentes a Ti, Pai. Não nos permita, Pai, resistirmos à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Confesso que eu estava com saudade de estar com vocês, de ver, de cantarmos juntos, né? Abraçarmos, orarmos, e é muito bom. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 2 mulheres, sobre 2 mães. E a gente pode dizer que são 2 mães de começos. 2 começos na nossa história, na nossa humanidade. E Deus colocou e usou 2 mulheres, 2 mães. Quero que você tenha no seu coração a palavra 2, porque eu vou falar repetidamente essa palavra, lembrando que você tem apenas 2 caminhos, 2 escolhas, 2 opções, mas uma escolha. Deus está te chamando para um confronto diante do Senhor. E é um confronto diário. Não é um confronto de uma vez por todas. Porque todos os dias nós temos escolhas para fazer. Todos os dias nós precisamos nos entregar. E eu queria lembrar de vocês, com vocês, de 2 mulheres. Eva, a mãe do primeiro começo, e Maria, mãe de Jesus, a mãe do segundo começo, a mãe do Antigo Testamento, vamos dizer assim, e a mãe do Novo Testamento, a mãe da velha aliança, a mãe da nova aliança. Não que a aliança tenha começado com Eva, mas também. Eu quero ler 2 versículos. O primeiro versículo diz em Gênesis 3, versículo 3 e 6 assim: Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão.
Quando a mulher viu, né, daí tem mais um versículo no meio, mas quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e o comeu. Diante de uma palavra de Deus, diante de uma palavra de Satanás, que eu não coloquei aqui o versículo do meio, ela fez a sua escolha. Parece aquela imagem que a gente tem do anjinho, do diabinho do lado, de desenho, de gibi, de desenho infantil. Mas ela teve um encontro com Deus e ela teve um encontro com Satanás. Mas ela fez a sua escolha. Todos os dias, nós, como filhas de Eva, temos encontros com Deus, às vezes com Satanás. E a gente precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha. No caso, o coração de Eva foi enganado, foi seduzido. Eva estava num contexto onde, no único contexto do mundo, da vida, que tudo era perfeito. Mas ela sentiu que faltava alguma coisa. Por quê? Porque o enganador sussurrou que tinha alguma coisa que ela não tinha. E ela acreditou nessa mentira. E pareceu desejável para ela aquilo que ela não tinha ainda. Ela desejou uma sabedoria que ela não tinha. E se você observar, todas as nossas tentações são iscas de Satanás que nos chamam a atenção por desejos legítimos, por prazeres legítimos, prazeres de Deus, porque todo prazer no mundo foi criado por Deus. Só que Satanás, ele arruma um jeito ilegítimo de alcançar esse mesmo prazer. Só que um prazer que Deus criou para ser duradouro, Satanás, ele arruma um atalho para conseguir te seduzir, para você desobedecer a Deus e fazer por aquele desejo que é tão passageiro. E logo passa e dá a tristeza vem, né? Esse foi o coração de Eva. Ela foi receptiva ao engano da serpente. A sua resposta foi de acordo com o seu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Quero fazer a minha vontade. Sinceramente, eu não preciso ouvir aquela coisa de sempre. Eu não tenho que ficar agora dando atenção. Eu quero algo diferente. Eu quero algo que eu não tenho. Por que esperar? A sabedoria que ela queria, Deus ia dar. Porque a sabedoria se adquire com o tempo, com a experiência, com a vivência. Mas ela queria de graça, de nada, imediata. Ela não queria esperar, ela não conseguiu esperar. Um coração de Eva é um coração que não espera, não sabe esperar. É um coração que deseja hoje e deseja agora. Um coração que é movido e dominado por si mesmo. É como se um namoro lindo, né? Um namoro lindo, que você vê um menino, uma menina de Deus, que estão caminhando juntos e alcançando os sonhos de Deus. Mas de repente, uma tentação vem, um desejo imediato, um tropeço, uma queda, acabou. Toda a beleza se foi. Às vezes uma amiga fiel, que sempre foi leal à sua amiga, num momento, numa oportunidade do mal, numa isca, numa lacuna interior de comparação, trai. Uma esposa
amorosa, fiel, que numa carência de um elogio, recebe um elogio e de repente é seduzida e tropeça. O coração de Eva está todos os dias do nosso lado ou às vezes dentro de nós. Somos filhas de Eva. E Satanás sabe disso. Ele sabe nos seduzir. Nós temos 20, 30, 40 anos de vida, 50, 60, 80. Satanás vive a eternidade. Ele sabe como nos seduzir. Ele sabe como deu certo tantas vezes. Por isso que a gente não pode brincar. Um coração de Eva é um coração ingênuo, que não tem noção do inimigo que está falando e conversando. E dá voz, dá ouvidos ao inimigo. Eu vejo que às vezes a gente não tem noção do quanto Deus nos dá alertas, quanto Deus nos resgata, o quanto Deus balança a bandeira, o quanto Deus chama a nossa atenção. E é na nossa obstinação, na nossa dureza de coração, na nossa incredulidade, a gente dá ouvidos para quem não precisamos dar. Eu achei muito boa uma frase do John Piper, que ele fala assim, é bíblico, né? A fé provém da palavra de Deus. Mas daí ele continua, ele fala assim, então podemos dizer que se há dúvida, é porque falta a palavra de Deus. Quantas vezes a gente, na nossa incredulidade, no nosso momento de dúvida, será que a vontade de Deus é boa mesmo? Sabe, aquelas amigas ou aqueles pensamentos que falam assim, mas você faz tudo certinho, você dá tanto, você faz tudo para Deus e o que você ganha em troca? Será que vale a pena tudo isso? Será que é mesmo desse jeito? Será que a Bíblia é mesmo de verdade? Será que isso não é invenção de homens? Será que isso não é o patriarcalismo? A gente escolhe por quem nós queremos ser enganados, né? A palavra de Deus, ela nos enche de segurança, de fé, de verdade. E quando a gente está lendo, quando a gente está buscando a Deus, a gente sabe que essa segurança, essa certeza, ela vem e ela fica no nosso coração. Olha, eu tenho uma história linda que eu gostaria um dia que vocês ouvissem o testemunho dela, de uma fofa, uma senhora fofa que eu gosto muito, que chama Jurema. Não sei se ela está por aqui. E ela conheceu a Jesus lendo a Bíblia com as filhas. As filhas começaram a estudar a Bíblia com ela juntas, estudar e lerem, conversarem. E ela era muito espiritualista, tudo era de Deus, né? E nada era totalmente seguro, né? O coração era confuso. Mas lendo a Bíblia, ela foi captada, foi cativada por Jesus, por Deus. E ela, conversando outro dia comigo, falou assim, eu fico triste porque eu perdi muito tempo. 84 anos. Linda, mas está aproveitando bem o tempo, porque Deus restitui o tempo. Quando a gente entra no Kairos de Deus, os dias são maiores, a vida se expande, porque agora a minha vida é daqui para a eternidade, então não tem mais essa história de Cronos. Passou, dias de 24 horas ficaram para trás, não é? Mas todos os dias nós temos a escolha de Eva.
Eu queria passear com você um pouquinho no Antigo Testamento. Eu vou citar como se fosse numa linha do tempo. Vai passar aí para vocês uma linha do tempo, falando das duas escolhas que passaram no Antigo Testamento. Começou pela árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo depois, nós vemos a bondade do coração de Abel e a maldade do coração de Caim, que matou Abel. Vemos a família de Noé, que foi escolhida para salvar a humanidade através de uma arca, mas do outro lado a humanidade, que estava vivendo a violência e vivendo a prática do mal. Logo depois, Abraão, escolhido, chamado por Deus para começar algo novo, escolheu sair da sua terra e da sua parentela, porque vivia numa terra muito idólatra, muito confusa, e Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois nós vemos Sara e Agar. Sara, a mulher de Abraão, do filho da promessa, e Agar, que Paulo traduziu como a lei e a graça. Sara sendo a expressão da graça e Agar a expressão da lei. Isaac e Ismael. Isaac, o filho da promessa, Ismael, o filho do atalho. Jacó e Esaú. Jacó, aquele que buscou o tempo todo a bênção, um perseguidor. Eu sou apaixonado pela história de Jacó. Ele é o perseguidor da bênção, o lutador. Eu quero ser abençoado e eu vou atrás da bênção. E Esaú, ao contrário, é aquele que desprezou a bênção. Isso aqui para mim, o que vai valer? Eu prefiro um prato que mata minha fome agora mesmo. Coração de Eva, coração de Maria. Depois a gente fala de Maria. José e os seus irmãos. José, que foi morto pelos seus irmãos. Quer dizer, tentaram matar José, mas ele foi vendido como escravo para o Egito. Porque ele estava simplesmente querendo falar a verdade daquilo que Deus estava revelando para o coração dele. Moisés versus Faraó. O deserto e o Egito. Apesar do deserto ter uma cara tão feia, o deserto era o bom. E o Egito, que tinha uma cara tão bonita, que eram as cebolas, os alhos, os pepinos, era aquilo que o povo precisava sair de lá. A lei, santuário da presença de Deus, e a vontade do homem. Quando o povo estava no deserto, Deus revela a lei, Deus se mostra, Deus se manifesta, Deus fala, Deus escolhe se revelar com seu povo por voz, por palavra, por uma lei de amor, de proteção. E ensina e fala para Moisés montar um tabernáculo, que seria o lugar da presença de Deus. Mas, do outro lado, tinha a vontade do homem de construir um bezerro de ouro, de fazer a sua vontade a qualquer custo e preço. Logo vem a escolha da bênção e da maldição. A bênção para os obedientes, a maldição para os desobedientes. Quando nós escolhemos fazer aquilo que Deus não mandou, a gente vai colher. A lei da semeadura e da colheita. Se eu semeio amor, eu vou colher amor. Se eu semeio ódio, ira, raiva, se eu semeio desprezo para o meu marido, por exemplo, eu vou colher o quê? Se eu semeio controle, arrogância, inveja, eu vou colher o quê? É uma lei natural. A lei da semeadura e da colheita. O que você planta, você colhe. Isso não é uma maldição que você está... olha, você vai colher. Não, é a lei natural. Se você planta uva, você colhe uva, você não vai colher goiaba. E isso no reino espiritual é da mesma maneira. Por isso que quando a gente, da educação dos filhos, num relacionamento com uma amiga, num relacionamento com a minha vizinha, num relacionamento com o meu marido,
eu tenho que plantar se eu quero colher. O que você tem plantado? Você tem plantado o que você quer colher? Cuidado com a semente que você está plantando, porque vai nascer. Então, são essas escolhas que nós precisamos fazer. Logo depois a gente vê aqueles que conheceram a Deus, que se levantaram como juízes no meio de um povo que não conhecia Deus e não conheciam seus feitos. Deus levantou homens e mulheres que se destacaram e levaram o povo a uma vitória. Depois vemos Samuel e os filhos de Eli, né? Diante de uma família sacerdotal, onde o sacerdote e a genealogia estava toda errada, Deus levanta um homem, um menino, que nem era da linhagem sacerdotal, mas que seria o próximo sacerdote, o próximo juiz, o primeiro profeta, Samuel, aquele menino que ouviu a Deus. Depois vemos o exemplo de Davi e Saul. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi rei em Israel, e Saul, aquele que desobedeceu ordens básicas de um rei. Depois vemos o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, que tiveram alguns reis mais aprovados por Deus, e o reino de Israel, que praticamente 100% desaprovados por Deus. Até que entrou o exílio. Todo o povo de Israel foi para o exílio. Isso na história bíblica, né? E no exílio, alguns permaneceram fiéis e outros infiéis. O remanescente, aqueles pouquinho, sempre um pouquinho, mas que eram fiéis e iam até o fim. Alguns nomes: Esdras, Neemias, Mardoqueu, Esther. Alguns profetas: Daniel, Jeremias, Ezequiel, Joel, Ageu, Zacarias, Malaquias. Homens que foram fiéis, que deixaram um legado de fidelidade, uma história bonita. E Deus não escondeu. A Bíblia é cheia de histórias pesadas, difíceis, ruins, que dá vontade de fechar os olhos, porque tem coisa feia, né? Não sei se você, quando as suas filhas pequenininhas estavam assistindo o filme, você fechava os olhos delas. Eu fechava no começo e depois eu ensinei elas a fechar. Até outro dia, a gente estava assistindo um filme, aí elas já são maiores de idade. E daí tinha uma cena de beijo. Beijo simples assim, um beijo. Ai, elas fecharam os olhos. Eu falei: calma, gurias, isso você pode ver agora. É bom, inclusive, dar uma olhadinha, né? Ai, as figuras, né? Mas Deus colocou na Bíblia histórias fortes que a gente pensa assim: meu Deus, por que essa história está aqui? Porque são verdades que Ele quer nos ensinar. São consequências que Ele quer nos alertar. São bandeiras de valores que Ele quer levantar. Mas em toda a história do Antigo Testamento, que é toda essa realidade de dois caminhos, apontava para uma redenção. Apontavam para Jesus. Muitas profecias. Muitas histórias, muitos tipos, né, que a gente chama na teologia, que são histórias que simbolizavam o que ia acontecer lá na frente com Jesus, como Isaac, como Sansão. Partes da história deles eram símbolos do que ia acontecer com Jesus. José. Histórias que apontavam para Jesus. E chegou o Novo Testamento. Quando a gente olha no começo do Novo Testamento, a história de Maria, uma adolescente, uma menina de 17 anos, 16, mas que tinha um coração
que eu quero ter igual. Maria teve um encontro com Deus, na figura de um anjo. Vocês conhecem bem essa história. E ela, desculpa, e ela, quando ela viu aquele anjo, ouviu aquela voz, ela não teve outra reação senão dizer: faz em mim o que for da tua vontade. Sou uma serva. Maria respondeu: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo a tua vontade. Claro, ela fez perguntas antes: como que isso vai acontecer? Me explica. Mas com uma explicação não muito clara, ela ficou satisfeita e falou: eis-me aqui. Eu quero, eu desejo a tua vontade. Esse é o coração de Maria. Esse é o coração da Maria, mãe de Jesus. Não foi por acaso que Deus escolheu essa mulher, gente. Uma mulher que novinha se entregou. E por toda a sua vida se entregou para viver a vontade de Deus. E o seu filho, e fez do seu filho o seu foco. Tudo era sobre ele. Nada era sobre ela. Tudo era sobre ele. Ela viveu como a gente deve viver. Tudo é sobre ele. Nada é sobre nós. Ela era uma sombra no meio da história de Jesus. Se você observar, ela pouco aparece. Quando ela aparece num momento assim, ela façam tudo o que ele disser. Ela dá uma ordem que mostra quem é o foco. Essa mulher tem muito a nos ensinar, com um simples coração, escrito assim: eis-me aqui. Como é o teu coração? Seu coração se assemelha mais ao de Eva ou de Maria? Eu confesso para você que o meu parece muito mais com o de Eva. Mas eu luto todo dia para que ele se pareça mais com o de Maria. Mas é uma luta interior. Porque a Eva que está dentro de mim, muitas vezes, a velha Marta, quer se levantar. Vou te contar uma história de agora, tá? Vou confessar meus pecados para vocês aqui. Essa semana, eu me senti injustiçada. E eu comecei a pensar assim: poxa vida, né? Porque no meu casamento, eu sou muito abençoada, sou muito amada. Mas eu dou meus passos também. Eu semeio as sementes boas, né? Só que daí, Satanás começou a pôr coisas na minha cabeça de que eu não tinha voz, que eu não tinha atenção. Estou falando de mim, e era uma mentira, porque não tinha nada a ver. Era uma mentira na minha mente, gente. Eu enxerguei isso, eu ouvi isso. Foi tão engraçado que, conforme eu fui falando para o Tércio o que eu estava sentindo, eu comecei a me ouvir, e eu falei assim: de onde que eu tirei isso? Foi o meu sentimento. Então, eu não tive razões nenhuma para sentir, mas eu senti. E eu sentia uma vontade de brigar. Não estou brincando. Eu queria brigar. Pode parecer engraçado, mas vocês já sentiram isso? Não? Não tinha razão. Eu pensei: será que eu estou em TPM? Só que eu não tenho mais. Meu útero se foi, né? Falei: será que eu estou em menopausa? Sei lá, alguma coisa. Mas era uma emoção esquisita que eu estava sentindo. Era uma batalha espiritual. Eu comecei a falar e, ao mesmo tempo, veio um temor no meu coração. Eu falei para o Té, eu falei um monte de coisa, explicando o meu coração com toda a argumentação que eu não tinha. Eu falei: meu
Deus. Me veio um temor, falei, nada a ver, me perdoa. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Aí já ri, já passou. Mas o diabo quis me roubar a alegria. A gente estava viajando juntos para ministrar. E eu, naquele momento, eu estava vivendo uma batalha espiritual e o diabo quis roubar a minha alegria. Roubar a nossa alegria ali. Era uma batalha espiritual. Estou compartilhando com vocês para que vocês saibam que eu vivo essa escolha todos os dias. E eu posso tropeçar se eu não estiver atenta. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que grita no nosso ouvido e fala, peraí, não está fazendo sentido isso daí. Ouve melhor o que você está falando, né? Porque eu ia cair. Eu estava pronta para a briga. Vocês riem, mas é verdade. Vocês acham que eu não brigo? Vocês acham que eu sou toda boazinha? É Jesus em mim, porque se Jesus não tiver, já era. Não estou brincando. Infelizmente é verdade, mas graças a Deus que Jesus me cobriu, me vestiu da sua identidade, e porque Ele habita em mim, porque eu morro a cada dia, que eu consigo dizer assim, Senhor, faz em mim a Tua vontade. Porque se eu escolher viver, eu vou ser cruel, eu vou ser má, eu vou ser tudo de ruim. E você também. Não há bondade em nós. Se há alguma bondade, é Jesus que colocou no nosso coração. É de Deus e não de nós. Eu li com as mulheres na oração um trecho que eu amei de um livro. E eu queria ler com vocês. Porque Deus mandou o seu Filho para nos salvar de um coração destruído, estilhaçado pelo pecado. Nós somos quebradas, nós somos feridas, nós fomos e somos feridas pelo pecado. Mas Jesus, Ele recebeu o Espírito de Deus para curar aqueles que têm um coração ferido, quebrantado. E tem um texto que eu amei, que a escritora foi muito inspirada. E eu quero ler com vocês esse texto. Diz assim: uma das razões principais pelas quais Deus enviou seu Filho a essa terra foi para trazer um bálsamo suave e alívio àqueles cujos corações foram partidos. Creio que apenas Deus pode verdadeira e completamente curar corações estilhaçados. Ele usa métodos diferentes, mas de acordo com Isaías 61:1, uma das suas maiores prioridades é consolar os de coração quebrantado. Olhemos profundamente para essa parte maravilhosa do mistério que o Pai designou ao seu Filho em Isaías 61:1. Oro para que você seja tão abençoada quanto eu com relação aos significados originais que Deus me levou a descobrir nessa passagem bíblica. Não avance rapidamente, assimile lentamente as verdades a seguir, medite nelas e sinta-se vastamente amada. Aí ela começa, né? Observe o segundo verbo ativo do versículo me enviou. A palavra hebraica para enviar é shalak, que significa atirar adiante. O Salmo 127, 3 e 4 diz que os filhos são um presente do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro. Sabemos que Deus, Pai, amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. E Jesus, o seu Filho único Jesus, enviando-o aqui não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Está em João 3, 16 e 17. Ou seja, Deus enviou Jesus para a salvação de pessoas. Agora ouça. Veja, Deus tinha apenas uma flecha em sua aljava. A flecha mais perfeita que existiu. Uma obra-prima, inestimável para Ele. Apreciado muito acima de todos os exércitos
celestiais. Nada poderia se comparar a ela, a flecha, né? Sua única herança, o seu único filho. Mas quando Deus olhou para um mundo perdido, desesperado e carente, nas garras do inimigo, o seu coração ficou devastado. Embora as pessoas tivessem pecado miseravelmente contra ele e poucos o buscassem, Deus as havia criado em amor e não podia amá-las menos. O amor estendeu a mão sacrificialmente à aljava e puxou a flecha solitária. A aljava estaria vazia agora, sua flecha estimada nas mãos de homens odiosos. Sim, Deus amou tanto o mundo, mas Ele também amou seu único filho com afeição inexprimível e divina. O dilema divino, 2 amores. E um exigiria o sacrifício do outro. Ele posicionou o arco, puxou a corda, firmou seu punho e mirou diretamente no coração. E ela deu à luz. Seu primeiro filho, um menino. Envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura. Oh, que amor insondável, que sacrifício! Todos que baixarem os seus escudos de incredulidade e deixarem a flecha curadora penetrar nos seus corações, serão salvos. Eu não sei o que você está sentindo quando ouve essa história, mas eu confesso que quando eu li esse texto, eu chorei muito. E quando eu li outra vez, chorei de novo. E hoje, graças a Deus, consegui não chorar. Mas Deus amou tanto o mundo que Ele deu o mais precioso para curar o nosso coração, para nos resgatar e nos tornar filhas. Ele tinha um filho único. E Ele deu o seu Filho único para que Ele fosse um primogênito de muitos irmãos. Nós nos tornamos filhas porque Ele sacrificou o seu Filho por amor a nós. E Jesus, quando nasceu, cresceu, foi batizado, Ele ouviu a voz de aprovação do Pai, o selo do Espírito. Ele foi tentado pelo diabo também, assim como Eva, mas venceu. Venceu e mandou ele embora, envergonhado. Ele pregou um grande sermão, mas pregou muito. E nesse sermão ele falou sobre 2 caminhos. Ele falou sobre as bem-aventuranças, exaltando os pobres de espírito, aqueles que se esvaziam de si mesmos, os que choram, os humildes, os que amam a justiça, os misericordiosos, os puros de coração, pacificadores, perseguidos por serem justos. Ele nos ensinou a ser sal e luz do mundo. Ele nos deu um novo mandamento, uma lei única, mas que se a gente obedecer a ela, a gente obedece a todas as outras leis. Amar a Deus e amar o meu próximo. Uma lei. E Ele nos chama para escolher entre 2 senhores, Deus ou Mamon. 2 focos de olhar, uns olhos bons ou olhos maus. 2 tipos de tesouro, os tesouros do céu e os tesouros da terra. 2 preocupações, as prioridades do reino, aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, que tem todas as coisas acrescentadas, ou as preocupações da vida, que não acrescentam nada a ninguém. Ele falou de 2 formas de olhar a vida: julgando pessoas ou perdoando, orando pelas pessoas. 2 portas e 2 caminhos: a estreita da salvação e a larga da perdição. 2 tipos de frutos, bom e mau. 2 tipos de construções, na rocha e na areia. Na rocha, sendo aquele que ouve a palavra e pratica, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, a rocha é Jesus, mas é eu ouvindo a mensagem dele e praticando. Aí eu construo a minha casa na rocha. Ou a casa na areia, que é quando eu ouço tudo isso aqui, blá, 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 e não faço nada.
quando eu passo anos e anos ouvindo uma boa dose de encorajamento a se aproximar de Deus, mas não faço nada. Casa na areia. 2 tipos de resposta, 2 tipos de coração, 2 tipos de espera, aquela que persevera e aquela que desiste. 2 tipos de recompensa, aquela quando eu sou aprovada por Deus ou quando eu sou aprovada por homens. Quantos de nós buscam aprovação de homens ou de mulheres? A gente recebe a recompensa aqui na terra e passou, acabou. Mas se a gente busca a aprovação do Pai que está nos céus, a herança está lá. A gente não recebe aqui nada, mas a gente vai receber lá. E o lá é eternidade. Significa sempre, sempre. O sinal de Libras para a eternidade é assim, ó. Porque não acaba. Eterno. Ah, meu Pai, como a gente é cega, às vezes a gente não enxerga. Deus fala ali, Jesus fala ainda, né? Sobre 2 tipos de fardo, o leve, que é o dele, o pesado, que é o nosso. 2 tipos de palavras, úteis e inúteis. 2 tipos de descendência, de Deus ou da carne ou do diabo. 2 tipos de vontade, do Pai ou da carne. 2 tipos de colheita, trigo e joio. 2 tipos de louvor, do coração ou só dos lábios. 2 tipos de vida, que perde para ganhar ou aquela que preserva a vida para perder. 2 tipos de estatura, o menor na terra e o maior nos céus, ou o maior na terra e o menor nos céus. 2 tipos de reações, perdoar ou se ofender. Quantas vezes é mais fácil se ofender? Mas Deus nos dá 2 caminhos. E nunca é o mais fácil, o bom. 2 tipos de riqueza, espiritual ou financeira. 2 formas de viver, servir ou ser servido. 2 qualidades de vida, santo, que ama a Deus e o outro, ou impuro, aquele que apenas ama a si mesmo, porque o amor é que nos santifica, nos aperfeiçoa. E quantas de nós, mulheres, que fomos chamadas para servir como discípulos de Jesus, reclamamos de servir pessoas? Ah, não, servir não, quero mandar. Bem melhor mandar. Só que não, por quê? Porque nosso exemplo é Jesus, e Ele veio para ser servido sendo Deus. Então, quando a gente escolhe servir pessoas, a gente está fazendo uma boa escolha, não a mais fácil, mas é a boa escolha. 2 tipos de postura, humildade ou orgulho. 2 tipos de missão, fazer discípulos ou fazer nada. Porque o discípulo, por mais que a gente faça o discípulo para o mal, é um vazio, é nada. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus, de levar pessoas para olhar para Jesus e falar, vale a pena, vamos lá, vamos junto. Eu estou nessa caminhada, não é fácil, mas a gente junto consegue. Por quê? Porque não é na nossa força, Ele nos cobriu com a sua justiça, e é na força dEle que a gente consegue vencer cada uma dessas coisas. E é com a força dEle, com a justiça dEle, que a gente consegue fazer a boa escolha. Jesus foi a única flecha de Deus enviada para curar de uma vez a dor do coração humano. A dor do teu coração e a dor do meu coração causada pelo pecado. Ele é o único caminho. E Ele é a única ponte, é o único acesso para acessar esse lado bom, essa boa escolha da vida. Quando nós fomos
convidadas por Jesus a batizarmos com Ele no seu batismo, Ele estava dizendo assim, e o seu batismo é o símbolo da morte dele, né? Quando nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. E muitas vezes, essa expressão é muito difícil de compreender, essa imagem, essa ilustração. Eu não sei se para você é difícil. Porque como assim eu vou morrer com Cristo e vou ressuscitar com Cristo se Ele já morreu lá atrás? Não faz sentido para mim. Mas, o que significa? Que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nossa fé é colocada de que aquela morte perdoou os meus pecados, quando eu escolho morrer para mim mesma, para viver agora na nova descendência, a descendência de Jesus, não mais de Adão e Eva. Quando eu escolho essa morte em Cristo, eu sou imergida, sou batizada na essência dEle, na presença dEle, na identidade dEle. Normalmente a gente fala assim, Jesus mora em mim, eu recebi Jesus no meu coração, não é? Mas na verdade mesmo, nós mergulhamos nele. Ele nos recebe nele, porque Ele é maior que nós. Ele não cabe em nós. Então nós mergulhamos na sua identidade. E quando nós mergulhamos na identidade de Jesus, nós nos perdemos. A nossa vida fica escondida em Cristo. E nós ressuscitamos nele. Então, o morrer nele e o ressuscitar nele é uma grande verdade teológica e profundíssima que muda a nossa vida. Mergulhar nele nos faz ser tocada em todas as partes. Quando você mergulha numa piscina, veja essa moça mergulhada ali, todas as partes do corpo dela estão sendo tocadas. Não tem um fio de cabelo que está seco. Não tem uma parte do corpo que ficou seca. O mergulhar toca todas as partes. E o batismo em Jesus toca por dentro e por fora. O batismo não é uma aguinha que a gente joga. Eu tô seca. Molhou um pouquinho aqui, mas aqui não. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o que Deus quer de você, o que Deus quer para mim, é um mergulho nele. E na medida que você mergulha na sua essência, na sua identidade, você ganha um novo coração. O coração de Maria. O coração de Jesus, na verdade. O coração que diz, eis-me aqui, faz em mim a sua vontade. O coração que deseja e que como Jesus fala, né, que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Como a gente pode continuar querendo a vontade pessoal, do meu jeito, a minha vontade? Meu convite para você hoje é olhar para o seu coração. É refletir no mais íntimo do seu coração e saber se você já mergulhou nessa identidade. Porque às vezes você é salvo em Jesus, você já tomou uma decisão por Cristo, já fez uma oração de fé, de esperança completa nele, mas não mudou muita coisa. Talvez porque você não entendeu direito que o batismo nele, a fé, é um mergulho na sua identidade. Por isso que no grego ele fala, batizar, né, nós devemos fazer discípulos por todo mundo, batizando-os em
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele batismo ali não é o batismo nas águas. É o batismo em nome. O que significa esse em no grego? Dentro. Você foi convidada, quando você creu em Jesus, a ser lançada dentro. Dentro da identidade, dentro do nome de Jesus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a essência da Trindade. Não queira ser molhada só um pouquinho. Queira mergulhar. Queira que toda a água, toda a essência, toda a água que desce do trono de Deus, inunde o seu coração. E como aquela visão de Ezequiel 37, onde as águas fluem do trono e fica nos pés, no tornozelo, no joelho, na cintura, mas chega uma hora que você só pode nadar. Deus nos convida para nadar, para mergulhar na sua essência, para viver uma vida de transformação, de vida, de liberdade. Deus não quer que você seja igual. Ele te convida como você está, mas Ele não quer que você permaneça do mesmo jeito, porque Ele quer que você seja igual a Jesus. Feche seus olhos. Olha para o mais fundo do seu coração. E agora, com teu Pai que está abraçado em você aí, fala para Ele. Qual tem sido o teu coração? Você tem tido o coração de Eva ou o coração de Maria? E qual é o coração que você deseja ter? Faz a tua oração, Ele está te ouvindo. É a tua voz que importa para Ele. Se você deseja ter o coração de Maria, se você deseja dos dois caminhos, ser coberta pela justiça de Jesus para escolher o caminho bom, ainda que seja difícil, levanta, fique em pé onde você está, como um sinal. Deus, eu quero o coração de Maria, eu quero, Senhor, dizer para Ti, eis-me aqui, eu sou sua serva, faz em mim a Tua vontade. Oh Pai, o Senhor tem visto, está vendo o coração de cada uma dessas mulheres, Senhor. Elas estão se levantando, e no reino espiritual elas estão se posicionando, dizendo claramente para Satanás que não tem espaço na vida delas, que não vai enganar nem seduzir, que a voz do Senhor que importa, que elas escolheram seguir a um caminho, um único caminho, e Tu, Jesus, é o caminho, e com a sua justiça nos permite fazer as escolhas melhores, as boas escolhas da vida. Oh Deus, fortalece cada uma dessas mulheres na sua luta, na sua jornada, para que elas possam, Senhor, ser mergulhadas na sua essência e viverem uma vida de identidade do Senhor, uma vida mergulhadas no Senhor, uma vida onde não há nada que o Senhor não toque. Faz isso em nome de Jesus na vida de cada uma delas, Pai. Mas eu quero fazer uma oração aqui para aquelas que ainda não se entregaram para Jesus, ainda não mergulharam nessas águas. Talvez você veio aqui pela primeira vez, ou já tem vindo algumas vezes, mas ainda não fez a sua entrega. Ainda você duvida
de que Jesus é o Senhor. Se você quer fazer a sua oração, se você quer mergulhar nessa identidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse oceano de graça, vem até aqui na frente. Vem aqui. Tem duas meninas de cada lado com colete amarelo. Vem até aqui, porque nós vamos orar com você, para você fazer essa oração junto com alguém e fazer a tua escolha para mergulhar na essência de Deus e receber a salvação, ser coberta da justiça de Jesus, para poder viver uma vida que vai além de Eva, mas uma vida com o coração de Maria. Se você quer fazer essa oração, vem aqui, pode dar os seus passos à frente, vem aqui até a pontinha, tem duas meninas de amarelo, de colete amarelo, e duas do outro lado. Podem vir, tá bom? Agora, vocês que estão em pé, nós quisemos colocar essas mulheres aqui diante de vocês para fazer uma oração para a sua batalha. Eu não sei qual é a área que você está tendo dificuldade de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E você tem a liberdade de vir aqui à frente e até uma dessas mulheres e falar para elas: olha, a área que eu quero que você ore é essa. E elas vão orar por você. Podem vir, podem vir. À medida que for saindo uma das mulheres, elas vão levantar a mão. As que estão sem ninguém, elas vão levantar a mão e você pode vir até elas. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por cada uma dessas mulheres, e a gente vai continuar orando aqui. E todas essas mulheres que estão vindo aqui buscar uma oração, eu te peço que o Senhor dê um bálsamo, que o Senhor derrame um remédio do céu sobre o seu coração ferido, Senhor, com a graça de Jesus. E cada uma das que estão sentadas ou em pé, que o Senhor esteja enchendo elas da tua graça, Senhor, e dando a força e a capacidade, Deus, em Ti, mergulhadas em Ti, de viver uma vida diferente, de viver uma vida onde as escolhas que elas fazem, elas querem agradar o Teu coração, onde elas não buscam atalhos, mas elas buscam o Teu caminho, a Tua verdade, a Tua vida. Faz isso, Senhor, na vida de cada uma delas, na minha vida, na vida de cada uma dessas mulheres e daquelas que nós vamos levar até Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem continuar vindo, tá bom?